Olá, bom dia. Nossa aula de hoje nós vamos falar da filosofia medieval. Vamos destacar aqui dois pensadores ligados à igreja, que é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Falaremos também da famosa querela dos universais, bem retratada ali naquela obra do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Então, para falarmos da filosofia medieval, é necessário que nós pensemos da seguinte maneira: uma tentativa por parte da Igreja na Baixa Idade Média em conciliar razão e fé. Isso é a síntese do pensamento de Tomás de Aquino. Enquanto que antes da Alta Idade Média, ali por volta do século IV, início do século V, nós temos a obra de Santo Agostinho, em que vai ter um destaque a supremacia ou a prevalência da fé sobre a razão. Então, esses dois grandes momentos da Igreja Católica são tentativas de manter o controle teocêntrico sobre a sociedade ocidental. É uma espécie de recuperação de toda aquela situação que nós vimos do período helenístico grego. Então, no período helenístico, desculpe, nós tivemos aí o primato da valorização do ser humano, do individual, em detrimento do coletivo, quando da civilização das polis gregas. Essa espécie de rescaldo, né, de recuperação do pensamento clássico grego pela Igreja, ela também foi espelhada nesses dois momentos, a patrística e a escolástica, sendo que a patrística ela tinha inspiração platônica e a escolástica tinha inspiração aristotélica. Então vamos tentar aclarar essas ideias a partir de agora. Bem, logo de cara nós vamos ter aí a questão do conhecimento da cultura cristã que vai se dividir entre o saber revelado e o saber racional. O que é o saber revelado? Aquele que seria dado por Deus, por uma divindade, pelo divino. E o saber racional, obviamente, que é o saber da razão. Então, para Santo Agostinho, o saber revelado, ele tem uma primazia em relação ao saber racional. Até porque, nesse período aqui, olha o período que Agostinho viveu, 354 a 430, então século IV e início do século V. Aqui começa a força da igreja. Nós já tivemos lá em 380, quando Diocleciano declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e aí nós vamos ter uma força do pensamento teocêntrico a partir dali. Então, a filosofia de Santo Agostinho ela é ligada ao pensamento platônico, como eu falei. Platão dizia que tem um mundo das ideias e que elas são imutáveis e eternas. Então, Agostinho vai fazer o quê? Sabiamente vai adaptar essa concepção ao dizer que essas ideias eram conhecidas por Deus, único ser eterno, imutável, portanto, criador. Enquanto Platão considera que os homens aprendem a partir da reminiscência, a reminiscência é lembrança, lembrança daquilo que viveu, Agostinho vai dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que ele viveu foi Deus quem colocou lá. Então, esse inatismo que o homem traria viria de Deus, que é a única entidade perfeita capaz de levar o conhecimento humano. E aí ele elabora essa teoria dele, a teoria da iluminação divina. Quando vocês virem teoria da iluminação, trata-se de Santo Agostinho. Então, só o Deus pode fazer com que o homem, o seu intelecto, pense corretamente. Então, a filosofia dele está intimamente ligado aí à filosofia platônica, porque o Platão admitia um mundo sensível, né? E o mundo inteligível. Só o mundo inteligível seria perfeito. O outro filósofo da igreja, eu falei para vocês, é Tomás de Aquino. Esse já vem aqui na Baixa Idade Média, ele viveu aí entre 1224 e 1274.
Ele vai dizer, olha, não se pode pensar razão e fé como antagonismos. Eles são imbricados, vêm juntos, né? Os princípios da razão não podem contradizer a verdade da fé, que ambos buscam encontrar a mesma verdade. Então, qual é a explicação para esse posicionamento de Tomás de Aquino? A igreja já vinha perdendo a sua importância, afinal, na Baixa Idade Média, com o fim do feudalismo, do ponto de vista econômico, há um declínio do poderio da igreja. Automaticamente você já tem uma formação de burguesias em algumas regiões da Europa, principalmente na Itália, ali com o humanismo que a gente começa a estudar no pré-renascimento, e isso já começa a fragilizar aquele discurso é, solipsista da igreja, que fala para ela e só para ela. Então ali começa a mudança. O princípio que Deus é a origem e motor de todas as coisas ainda permanece, só que agora nós vamos tentar entendê-lo como uma forma de conciliar a razão e a fé. E o Tomás de Aquino, ele enumerou, né, ele fez uma espécie de listagem de 5 caminhos que o homem tinha para atingir Deus, né, atingir o pensamento filosófico divino, o ser perfeito, a busca pela perfeição, a busca pela felicidade. Então, o primeiro argumento que ele chama é o primeiro motor, o argumento do primeiro motor imóvel. Tudo está imóvel. Se alguém move esse tudo, esse alguém é Deus. Só ele tem essa capacidade. Então, ele vai chamar aí de primeiro motor imóvel e que a única pessoa capaz de mover esse motor, de impulsionar esse motor. Claro que quando se fala de motor, está se falando de ideias, de filosofia, de pensamento, de teoria do conhecimento. Aí ele vem, apresenta as 4 outras provas da existência divina. Aí ele vai chamar todo efeito possui uma causa eficiente. Logo, qual é a primeira causa? A causa eficiente? Deus. Só ele pode ser eficiente, ter eficiência, ser necessário. Tudo que é necessário é Deus, e mesmo o que é contingente também é Deus. Então, para que o mundo não deixe de existir, é necessário que um ser seja necessário para garantir a existência dos outros. Quem é esse ser? Esse ser é Deus. A outra colocação dele é a perfeição. Existem vários graus de perfeição entre os seres humanos. Então, o único ser perfeito, a perfeição suprema, divina, é Deus. Então, observe que ele vai colocando uma gradação aí e a perfeição só se encontra na divindade. A divindade, obviamente, é Deus. Por fim, Deus aparece como inteligência ordenadora do universo. Toda ordem, ela advém de uma inteligência. Então, quem é essa inteligência última que formou, que ordenou todo o universo? Essa inteligência é Deus. Então, observe que ele pavimenta aí os caminhos para se atingir a perfeição com 5 proposições, né? 5 caminhos. E Deus é o condutor, é o fio condutor desses 5 caminhos. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui para entrarmos aqui na querela dos universais. Então, 2 filósofos aqui são tidos e havidos como os filósofos oficiais da igreja. O primeiro é Tomás de Aquino, o primeiro é Santo Agostinho, desculpe, e o segundo é Tomás de Aquino. Um tem uma inclinação platônica, né, trabalha muito com os conceitos platônicos, e o outro tem uma inclinação aristotélica, trabalha aqui com efeitos, com mais a filosofia aristotélica, mais próximas assim até da nossa realidade. Enfim, nós vamos ter agora o que nós chamaremos de querela dos universais. Essa querela dos universais, ela, como eu falei, ela é bem trabalhada ali naquele livro, O Nome da Rosa. É mais ou menos uma discussão acerca do que vem primeiro, é a ideia ou a coisa. Então nós vamos dividir mais uma vez, o Platão e o Aristóteles estarão presentes nessas discussões, porque são filósofos assim clássicos, né? Vem toda discussão geralmente traz à baila o nome de Platão e Aristóteles. Bem, para os filósofos realistas, tá?
um universal, algo que é universal, ele tem uma existência real, embora possa ser imaterial. Então, Platão defendia isso, ao defender o mundo das ideias. Então, o Platão, nós vamos usar aqui uma expressão em latim, conhecida como universalia ante res. Res é coisa, ante é o que veio antes, e universal, o nome já está dizendo, é aquilo que dá uma ideia de universo, do todo. Então, de acordo com essa posição, os universais existem, têm existência independente e são diferentes dos particulares que os instanciam. Explicando isso. Então, se eu percebo aqui uma cadeira, sempre ele usa lá no seu livro uma cadeira, você está vendo a cadeira, tem uma ideia de cadeira, portanto, ela é uma ideia universal, em todo e qualquer lugar que as pessoas forem, ao mencionar a palavra cadeira, imediatamente vem à sua mente o que é uma cadeira. Já o Aristóteles vai discordar dessa posição. Ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai adotar a expressão em latim universalia in rebus, que é a coisa em si. Né? Para o Platão, lembre-se que você tinha uma ideia de coisas já previamente formada. Já o Aristóteles ele vai dizer: a universalia in rebus uma entidade real, a existência depende do particular que o exemplifica, que o classifica. Então, uma cadeira, na visão aristotélica, uma cadeira aqui no sertão, poderia ser diferente de uma cadeira no Oriente. Digamos que lá no Oriente o móvel chamado de cadeira se parecesse com mesa. Então, ele vai discordar daquela ideia platônica que há uma ideia, que há uma coisa previamente conhecida na mentalidade, no conhecimento das pessoas. Então ele chama isso de universalia in rebus, que é a coisa em si, tá? Nós poderíamos exemplificar aqui o pensamento platônico dando um exemplo de linguística. Então você fala mesa aqui no Brasil e você fala table lá no inglês britânico. Então a ideia é a mesma coisa, mas o nome é diferente. Então a posição aristotélica está mais próxima da nossa realidade aqui, tá? Ele quer dizer o seguinte: o universal existe para quem o nomina, para quem o dá exemplo, para quem exemplifica. Então, você tem aí agora a outra corrente que vai reforçar também a ideia aristotélica que os nominalistas defenderão que universais são apenas palavras e nós humanos que classificamos as coisas por suas propriedades. Na realidade, não há universais. Então, isso reforça o que nós falamos, que é universalia in rebus, é a coisa em si. Um dos expoentes dessa corrente nominalista foi Abelardo, que é um filósofo do século XII, que ele vai dizer o seguinte: os universais são as palavras que são portadoras de significado. Se eu digo esse carro é feio, para alguém pode dizer esse carro é bonito. Então o significado e o significante depende de quem? Do emissor e do receptor. Tomás de Aquino, obviamente, vai combater essas visões nominalistas, tá? Ele vai obstar essa visão nominalista. Ele vai dizer, ó, a força do nominalismo ela está na simplicidade, pois é capaz de explicar a realidade tão bem como o realismo, sem necessidade de postular a existência de outras entidades. Então, o que ele coloca aqui? Que, na verdade, você pode trabalhar com os dois conceitos, tá? Com os dois conceitos, se valendo principalmente do nominalismo. Então, ele se aproxima aqui mais de Abelardo e mais de Aristóteles, tá? Ele foge um pouco daquela visão platônica da coisa pré-concebida, da pré-consciência, do inatismo. Não pode faltar aqui o famoso Kant, que ele opina sobre tudo, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai adentrar na discussão e vai dizer que os idealistas, aí uma nova corrente,
defende que os universais não são reais, apenas ideias na mente das pessoas, dos seres racionais. Ele vai dizer que os universais não são nomes arbitrários, como defendem os nominalistas, nem são entidades de existência independente, como os realistas. Então, ele contraria Aristóteles e contraria Platão. Para ele, são categorias da razão, ou conceitos secundários derivados dessas categorias. Para ele, o problema dos universais é de conhecimento. Então, dando uma explicação simples na visão kantiana, ele vai entender o seguinte: tem mais elementos dos nominalistas, ou seja, que nomeiam a coisa em si, o universalis in rebus, do que propriamente dos realistas lá de Platão, que prevêem que a coisa se forma antes, é uma ideia pré-concebida. Então, quando ele quer dizer que o problema é epistemológico, é um problema de conhecimento, variando de quem observa o objeto, tá? De quem observa o objeto e de quem emite a opinião sobre o objeto. Então, a epistemologia, como eu falei para vocês, é uma teoria do conhecimento. Alguns livros também trazem a expressão gnoseologia. Só para arrematar aqui o idealismo kantiano, desculpa, ele vai dizer o seguinte: olha, os universais não são nomes apenas arbitrários, como querem os nominalistas, tá? Nem são entidades com existência independente, como querem os realistas. Eles são categorias da razão, ou conceitos que são derivados dessas categorias, tanto do platonismo como do aristotelismo. Então, é uma questão de conhecimento, é uma questão epistemológica. Se alguém tem um conhecimento pré-concebido acerca de algo, é válido. Mas se alguém passa a ter um conhecimento após o contato com a coisa, a universalia in rebus, isso também é válido. É isso que ele classifica, que o problema dos universais é epistemológico. Então, aqui abre-se uma discussão, vou colocar lá para vocês no Google Classroom. Isso aqui vai ser a opinião. O que vocês acham? Quem tem razão? Se é Platão, Aristóteles ou Kant? Ou melhor, quem vai ter razão? Se é Tomás de Aquino, Santo Agostinho ou mesmo Kant aqui? É uma discussão que vai demorar bastante tempo aí para que resolvamos. Eu, particularmente, creio que Aristóteles tem razão, que funciona aqui como uma nominação arbitrária, até porque a linguística trabalha com esses conceitos aqui, né? Pelo pouco que eu conheço de linguística, eu votaria aqui que os nomes são arbitrários, que os universais são arbitrários, tá? Então resolvam as questões que estão lá no Google Classroom e vou deixar essa questão lá para vocês resolverem assim que entrarem no ambiente. Tenham um bom dia.